Nessa jornada, a gente está fazendo estas intervenções, esses atravessamentos no Teatro do Oprimido. E vamos continuar falando de política. Teatro do Oprimido é política, educação e arte. Com vocês, Marielle Franco. Boa tarde a todas e todos. Agradecer a CTO, a Ellen e a toda a equipe pelo convite. Desculpas pelo atraso. A gente está num dia, para além da temperatura lá fora, um dia quente no Rio de Janeiro. Por mais que a gente pode debater um pouco, conversar um pouco, aprofundar um pouco sobre essa conjuntura nacional, é um diferencial essa data. Então, a gente do Partido Socialismo e Liberdade aqui no Rio, que não votou na liderança do Jorge Pisciani, que não é da bancada do governo do PMDB, chamou um ato, inclusive um ato dessa nova forma de fazer política, para um pouco nessa linha que eu quero bater papo e a gente pensar junto como é que a gente ocupa os espaços. Toda sexta-feira a gente cumpre um lugar de prestação de conta, no Buraco do Lume, um lugar histórico nosso de ocupação, no Morro do Castelo, uma grande intervenção do prefeito Pereira Passos, num lugar que remove, e a gente, nesse imaginário, ocupa fazendo política. Ocupa falando da prestação de conta, ocupa passando os nossos abaixo-assinados, ocupa nesse lugar que eu acho que é a atualização do século XXI, eu costumo falar do bonde das hashtags, mas também do mosquitinho, do panfleto, do material, para que a população saiba. Como a gente já faz hoje, teve esse buraco do lume especial, ainda de maior ocupação. Numa conjuntura que a gente tem que ouvir fora Freixo, Fulaninho 2018, os do Rio vão identificar, eu não cito, eu chamo de Valdemar. Não pode nem falar o nome. Não, nada de falar o nome. Mas ao mesmo tempo, de hoje, na hora que eu estou falando, e aí não é secundário, vou contar um pouquinho mais para pouco, eu organizo aqui a fala das vivências, desse lugar. Não é secundário quando eu, sendo a única parlamentar mulher hoje da nossa bancada aguerrida, de 6 vereadores na Câmara, 4 deputados estaduais, desse lugar que é de ocupação dos espaços públicos, de ocupação do poder, mas sendo uma mulher e principalmente uma mulher oriunda da favela, como eu mandei dos Becos da Maré, desse lugar aonde não basta ser hoje apenas o lugar da reivindicação da mulher negra favelada, ou das múltiplas escrevivências para a gente reivindicar esse lugar da Conceição Evarista, porque quando a gente está falando da vivência ali no caixotinho, na praça, a gente sente na pele o lugar do nosso, entre aspas, sociedade machista, patriarcal de cada dia. Tem uma gama dos nossos companheiros que falaram, mas sempre tem alguém que grita na minha fala. Isso não pode ser secundarizado nesse lugar das novas formas de fazer política. Seja para não abaixar a voz, seja para que o conjunto ali da população entenda, mas pode interromper a mulher, pode gritar. Quando a gente fala, nós mulheres negras, do nosso estágio de sobrevivência, é a partir daí. É a partir dessas micropolíticas, como falava, da nossa disputa por sobreviver e por resistir nesse espaço. E aí, quem me inspira muito? Eu, mulher. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas, meia palavra mordida me foge da boca. Vários desejos insinuam esperanças. Eu, mulher em rios vermelhos, inauguro a vida em baixa voz, violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, modo contínuo do mundo, eu, mulher.
sempre na inspiração das que vieram antes de nós, sempre nesse lugar de entender a responsabilidade pública. Eu poderia discorrer, e acho que é importante a gente falar sobre a vivência da mulher moradora da Maré, da mulher mãe da Loiara, da mulher que hoje a Loiara tem 18 anos, mas eu fui mãe com 18 anos, 18 para 19 anos. Esse lugar de mulher negra circulando nessa cidade, mas objetivamente a gente, seja pelas ondas dos feminismos, seja pela autorização a partir do feminismo negro, seja pela Primavera das Mulheres no último período, que eu acompanho, estou junto, é um dos meus lugares de atuação desde a época do meu pré-vestibular comunitário. Tem um boom no último período que não pode ser visto como acaso a eleição nossa como a quinta mulher mais votada, a Áurea em BH junto das muitas, a vereadora de Niterói também, Thalia Petroni, desse lugar da resposta à responsabilidade das mulheres. Então, hoje, como presidente da Comissão da Mulher, mesmo quando querem calar, eu prefiro pensar e lembrar dos versos de Conceição Evaristo na força motriz, fêmea motriz, nesse lugar que precisa gritar e que os tímpanos precisam se sobrepor ao lugar de quem cala e mais do que grita. E só assim, numa perspectiva de ocupação do espaço, a gente pode fazer diferente, porque senão tem a manutenção desse lugar aí, que muitas das vezes é colocado com uma série de dificuldades. Por exemplo, quem é a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal? O PMDB. É por isso, então, que eu não vou presidir a Comissão da Mulher, porque todas as comissões e os partidos, afinal de contas, lembrando, por isso falo desse lugar da trajetória, da vivência, da experiência e do lugar de origem. Do lugar da sobrevivência, da superação, até os tímpanos do mundo, até vamos precisar gritar e ouvir a nossa voz nesse espaço. Daí é que fazer a construção do que a gente está hoje na Câmara Municipal, do mandato nosso, do mandato coletivo, de prestação pública, pensando no século XXI e novas atuações e intervenções. A gente fez, desde o primeiro momento da nossa primeira fala pública no 8 de março, um convite, uma chamada, para que todas as pessoas que acompanharam, curtiram a página, para que quem acompanha as redes do mandato pudesse ocupar aquela Câmara Municipal. Nós, mulheres, sabemos que muitas das vezes o lugar do microfone, o lugar do público, não é colocado para nós. O lugar é o lugar do privado. Sim, a gente atualizou com o lugar de mulher onde ela quiser, mas na prática nós somos maioria da população, mas não estamos nos espaços de poder, de decisão. Até estamos nos lugares de influência. Deixa eu falar um pouquinho mais. E quando a gente vai fazer uma fala, eu sou professora, é verdade, minha formação é de sociologia, então eu dei aula há muito tempo, tem esse lugar que é diferente da figura pública e da responsabilidade com essa fala, com essa construção. Imagina, todas as vezes que eu fui acompanhar o Teatro Legislativo na Maré, ou todos os projetos que a gente acompanhou desde a época do pré-vestibular, eu era Marielle, ativista, moradora da Maré, militante, que estava ali entendendo que faz diferença essa nova forma da gente ocupar, nova forma de diálogo, que tem um outro salto que muda a perspectiva à medida que eu assumo o lugar da representação política. Mas não é por isso que o ser humano, que o lugar de quem está aqui, muda no medo ou nas ocupações, ou nas intervenções. Então tinha uma preocupação. Está aqui Fernanda, Rafael da equipe, boa parte ficou lá no ato. A gente faz uma chamada pública para conseguir olhar para a galeria e não para o plenário e se identificar, e se fortalecer. Eu costumo falar desse momento, que foi muito emblemático, que a gente montou a fala, preparou a fala, treinou a fala, e eu estava super hiper nervosa na hora do momento da fala, dos 20 minutos sobre o 8 de março. Porque não era para falar de as rosas para as mulheres. E percebam, não é um problema das mulheres receber rosa. Essa não é a questão. Para minha companheira que dá rosa, eu adoro. Não é isso.
Não se trata daí, não se trata do lugar do afeto. Se trata do gestor público, por exemplo, e da Rosa na Central, no momento, na Central do Brasil, no modal, no momento que aqueles transportes não atendem aquela população. Seja pelo lugar de maior assédio, seja pelo lugar de negação dos vagões, seja pela não segurança daquele espaço. Então a gente organiza uma fala na política das mulheres, ampliando as questões do feminismo, atualizando as identidades de gênero, trazendo a importância do que a gente chama de central da interseccionalidade, ou só basta ser mulher para ocupar o espaço público. Já diria o Tiago, mas que não, né? Senão a gente tem que aprender com a história. Não basta ser só mulher. Do lugar do que eu entendo do feminismo, do lugar que eu entendo a identidade de classe. Então, trazer esses elementos era precisar se reconhecer. E quando a gente mobiliza a galeria para ocupar a Câmara, e agora recente, isso estou falando de março, mas posso dar um exemplo, depois eu falo melhor, mas desse dia agora, segunda-feira, da atualização dessa cartilha feita com o povo de favela, a gente ouviu de algumas moradoras e gente próxima ao movimento, uma mãe vítima de violência, uma moradora da Zona Oeste, nunca tinha entrado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Nunca tinha entrado. Uma delas, talvez o Ellen lembre, era a Marilene, que era do Museu da Maré, que é contadora de história, de trança, negra, Marilene. Trabalhei com Marilene na época que eu fui recreadora infantil, há, sei lá, 20 anos atrás. E a Marilene foi uma dessas mulheres, contadora de história, produtora cultural, interventora na Maré, que nunca tinha ido na Câmara Municipal. E aí ela pega e fala, precisou ter uma mulher negra aqui para que a gente pudesse entrar, ocupar, fazer atividade no auditório. E assim foi nesse 8 de março e assim está sendo em todas as nossas intervenções, entendendo que o mandato é meio, o mandato não é fim. Romper com aquela estrutura foi uma opção, assim como eu respeito outras, mas de buscar romper esse Estado por dentro, de disputar a política pública qualificada por dentro. E aí tem limites, tem questões, a gente pode discorrer sobre isso. Mas no momento que eu faço uma fala e não vejo apenas os homens ricos, brancos, endinheirados, engravatados das castas familiares, é importante saber disso. O presidente da Casa Federal, da Câmara Federal, hoje, Rodrigo Maia, tem o seu pai, César Maia, ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, como vereador, do lado lá da nossa bancada. E aí a hora que eu falo que sim, que representatividade importa, não qualquer representatividade, porque eu volto a repetir, não é apenas ser mulher, do lado onde nós estamos, mas fez diferença na nossa diplomação, na nossa posse, quando ali estava César Maia, o filhote da família Valdemar, Tarcísio, e a Rosa Fernandes e nós. Faz diferença, Áurea, quando a Folha de São Paulo tem a audácia de questionar o trabalho que vocês estão fazendo, ter sido a vereadora mais votada. Cumpriu a cota. Tem uma questão da institucionalidade, da legislação, ela cumpriu o coeficiente eleitoral, não entrou aqui por mandos e desmandos de vocês. Está dentro da ordem pública, tem um voto discricional que o povo deu, tem uma representatividade para além disso. Isso faz diferença nessa disputa do século XXI que a gente precisa fazer. Agora, precisa ampliar isso. Eu tenho chamado muita atenção no sentido que desde homens e mulheres da história que passaram pela Câmara Municipal, e a gente tem muitos, né? Imagino que vocês já falaram Boal, mas também a deputada hoje federal Benedita da Silva, a Jurema Batista. Foram 10 anos entre Bené e Jurema, 10 anos entre Benedita e Jurema e eu. A gente não pode, mulherada, e agora para nós, esperar mais 10 anos para estar ocupando espaços públicos, espaços de poder. A gente está entrando numa fase agora do orçamento público, da votação da dotação orçamentária. Enfim, ainda estou me situando nisso tudo, porque não é feito, de fato, para nós, não é. Mas o que tem de emenda, o que tem de obrigatoriedade, o que tem de remanejamento, e ali a gente vai poder direcionar desde as campanhas preventivas até a ampliação do atendimento para a maternidade Mariana Crioula,
que é no Hospital de Acari, que atende a mais mulheres negras, porque beira alguns municípios já indo para a região metropolitana, aonde tem o maior número de mortes de mulheres negras hoje, dados no SUS. Não disputar esse espaço não entra na minha cabeça, não corrobora com o que a gente vem construindo até agora do Eu Sou Porque Nós Somos, que aí não pode ser frase de efeito do mundo. Precisa estar na construção dessa disputa objetiva de nova forma de fazer política. A nova forma de fazer política vai ser a relação do investimento que o município precisa dar. E não negando, como a gente postou essa semana, por exemplo, o exame Papa Nicolau em algumas clínicas da família. E aí, para ir concluindo, para a gente ver como é que vocês estão, como a gente está de tempo, o fazer junto, o construir junto, não é a fala da pesquisadora que vai depois apresentar a pesquisa para quem entrevistou. Não é a fala aqui da socióloga que vai dar os créditos lá de quem entrevistou, é fazer junto mesmo. E tem algumas iniciativas que eu acho que são fundamentais dessa nova perspectiva, uma usando muita tecnologia, usando muito esse momento hashtag gerações. A gente tem na atividade do 25 de julho da Conceição Evaristo, lançamos as redes negras, porque a nossa vida importa. Então, onde que está o nosso povo preto? Aonde está a nossa rede negra de cultura? Onde que a gente se fortalece? No sentido da valorização, da identidade, desse lugar. Se o racismo institucional superar isso também vai ser com o nosso auto-reconhecimento. E esse lugar que empreteceu e enegreceu a Câmara Municipal no dia da homenagem à Conceição Evaristo, com mais de 400 pessoas, gente do lado de fora, recebendo uma comenda, que nós ficamos, enquanto equipe, muito feliz de fazer a vivência e essa escrevivência e esse lugar que sai do beco na prática. Ela também está ali valorizada depois de Flip, mas esse lugar da construção coletiva, junto com o Fórum de Mulheres Negras, junto com o grupo de mulheres de pedra, que são mulheres da Zona Oeste que fizeram a intervenção cultural, junto com mulheres negras históricas que compuseram aquela mesa, entendendo o nosso momento muito depois, e é isso importante. Se a gente fala que vem de longe, a gente passou por 2015 com uma marcha das mulheres negras que qualifica, que pavimenta essa história. Saber desse processo é fundamental. Isso para falar da nossa, falei do 8 de março, pela temática de gênero, da temática da negritude, e o outro terceiro pilar do mandato, que é o debate favela. Agora, quando na segunda-feira a gente lançou essa cartilha de direito à favela, depois de um viradão cultural no Museu da Maré, com dezenas de coletivos, onde a gente faz uma imersão de virar a noite, da sexta para o sábado, com uma série de debates, o que a gente construiu junto para distribuir, disponibilizar, socializar, para que a história que a gente sempre ouviu, principalmente essa geração de que ocupa a universidade, que com políticas afirmativas ampliou o seu repertório, não faça para a favela, faça com, não faça para ou faça com. Essa é a concretização do fazer junto, do fazer com, do Eu Sou Porque Nós Somos na prática. Óbvio que a gente poderia discorrer sobre vários sentidos, mas acho que esse é um elemento que a gente coloca na temática de favela, de território, como foi a perspectiva do Milton Santos, no lugar do pertencimento de ser favelado, no lugar da identidade clássica. A gente sabe aonde que está a favela e a periferia nas cidades, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, imbricada no meio de tudo. Vide Maré, linha amarela, Avenida Brasil, vide o Ilha do Governador, um dos maiores IDHs da cidade, do estado, melhor dizendo, ou a Rocinha São Conrado. Então, se a favela está no centro, se a gente vem numa construção, e aí vou concluindo com esse pilar nosso do mandato, que é a parte favela, se a gente vem numa construção, né, que antes era da dicotomia entre a favela e o asfalto, e a gente hoje não é isso, o processo é de desigualdade, e não do rompimento do asfalto e da favela. Se a gente ao longo do tempo vem superando e falando que favela é cidade,
Agora nós, moradores e moradoras de favela, queremos gritar que a gente tem direito à favela, no lugar que ela é. Da assistência, da segurança, falando sobre a questão das intervenções policiais um pouco, do saneamento, da moradia digna. Então, garantir o direito à favela, Maré é bairro há décadas. Bairro há décadas. Então, dar esse salto de qualidade faz parte dessa nova forma de fazer política, de romper, de aproveitar essas frechas para ocupar espaços de poder todas as vezes que a gente puder, falando que esse pilar das questões das mulheres, como eu falei do 8 de março, do pilar da negritude, a partir da descrevivência, e desse terceiro pilar do debate favela, é fundamental para a gente falar objetivamente nossas vidas importam.